Olá, galera do nono ano. Vamos lá para mais uma aula. Hoje estamos aí dando continuidade ao terceiro bimestre, nosso terceiro módulo aí. E a gente tem falado aí do continente europeu, tem falado da divisão entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. A gente falou de algumas características físicas, né? Algumas coisas que se localizam, características climáticas, alguns efeitos disso no território europeu. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da população no continente europeu, principalmente destacando aí a região ocidental, né? Que a gente chama de Europa Ocidental. Então vamos lá para usar o nosso livro, a gente vai começar na página 358, para a gente ver algumas das características desse povo, desse território aí, que é o continente europeu, a parte ocidental. Vamos lá para a página 358, eu vou compartilhar aqui. O ideal é que você abra seu livro e vá marcando aí aquilo que você vê que se destaca, ok? Então vamos lá. Página 358. Então, a gente começa aí com características gerais da população da Europa Ocidental. Então, a população da Europa Ocidental é formada por povos de origens latina, saxônica e germânica. De modo geral, a região apresenta os melhores indicadores de desenvolvimento humano do continente e do mundo, ainda que existam evidentes contrastes entre nível de desenvolvimento de seus países. Em 2015, entre os 10, vamos destacar isso aqui, entre os 10 países do mundo com maior índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, 6 deles se localizavam na Europa Ocidental, sendo Noruega, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Holanda e Irlanda. Mesmo Portugal, que apresenta o mais baixo da região, é considerado pela Organização das Nações Unidas como um país de IDH muito alto. Então, mesmo tendo contraste, né, mesmo sendo um primeiro momento é o seguinte, é uma região que apresenta os maiores índices de desenvolvimento humano, tanto do continente quanto do mundo. Mesmo sendo que apresenta os maiores, existe contraste entre os que apresentam elevadíssimos e outros que talvez são um pouquinho menores em relação àquela região. Mas até esses que são considerados um pouco mais baixos, são considerados mais altos para aqueles, quando comparado aos IDHs ou Índice de Desenvolvimento Humano no mundo inteiro, ok? É considerado muito alto. O mais baixo ainda é considerado muito alto. Vamos pular lá para baixo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vamos ler esse trecho aqui que é importante, a gente vai... Atualmente, a maioria dos países da Europa Ocidental apresenta baixa taxa de mortalidade e natalidade, além de baixo crescimento vegetativo da população. A gente mostrou ali que ele tem o IDH alto. Se tem o IDH alto, isso significa boa qualidade de vida. A gente vai ler já esse próximo parágrafo e vai falar sobre isso. E isso faz com que a população tenha menor número de mortes. E o fato da qualidade de vida faz com que as pessoas estudem mais, demorem mais a ter filho, demorem mais a casar, e acaba tendo menos filho, e isso também influencia na taxa de natalidade. Além de influenciar no resultado. Quando você mexe na natalidade, taxa de mortalidade, você influencia no crescimento vegetativo. Uma população pode crescer de duas formas. Ou o crescimento vegetativo, que é o crescimento através da comparação ou da conta que se faz, né, para ver a diferença entre natalidade e mortalidade. Esse é o crescimento natural, que é chamado tanto de crescimento natural como crescimento vegetativo, ou a população pode crescer devido às migrações, ou seja, quando chega muita gente de outra localidade, faz com que a população daquele determinado local aumente. Nesse caso aqui, a gente está verificando o crescimento vegetativo, né? O crescimento que pode acontecer de forma natural. Então, existe baixa
apresenta baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade, além de baixo crescimento vegetativo. Então, cresce pouco, se depender do crescimento natural, ok? Então, vamos para o segundo parágrafo aí desse trecho. Esse cenário, verificado principalmente a partir das últimas décadas do século XX, se deve a eficientes sistemas de saúde, vou buscar aqui o eficiente, que é importante, dos países da região e o maior nível de escolaridade. Soma-se a isso a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres trabalhando, óbvio que vai ter filhos mais tarde e não vai ter tanta essa questão de querer ter muitos filhos, já que ela tem projetos, tem uma necessidade de estar ocupada com o seu trabalho e ela acaba tendo menos filhos. Além do uso de métodos contraceptivos pela população jovem, que são métodos para não engravidar. E um melhor planejamento familiar. Planejamento familiar é quando você senta para fazer a conta e verificar quantos filhos você deve ter, quando você deve ter filho e se você deve ter filhos. Então, planejar como vai ser composta a sua família, como vai ser composta aquela família que você está planejando, que você sonhou, que você quer, que você precisa, ou da maneira que você gosta, ok? E isso de acordo com a renda, entre outros fatores. Então, tudo isso vai influenciar na questão de crescer ou não crescer. Qual é o resultado disso tudo? Baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo também baixo. Se você tem baixa taxa de natalidade, você tem menos pessoas para estar na faixa de jovens, no grupo de jovens daquela população. Se você tem baixa taxa de mortalidade, isso significa que as pessoas estão vivendo muito e estão aumentando, né, fazendo com que o volume de pessoas na faixa de idade de idosos seja maior. Então, você diminui o número de jovens, porque não está nascendo, e aumenta o número de pessoas idosas. Vamos lá ver o que isso dá na pirâmide etária, que é o gráfico que mostra a população de um lugar. O resultado desse processo é o envelhecimento da população. Isto é, o aumento da população do número de idosos, ou seja, pessoas acima de 60 anos, entre a população total. Vamos ver o que apresenta esse número da população. É esse gráfico que a gente já viu, que é chamado de pirâmide etária. Esse gráfico ele é dividido da seguinte maneira: você tem aqui nessa primeira parte a faixa de jovens, né, que é de 0 a 19 anos. Nessa segunda parte, você pode considerar aqui os adultos, né, que o estudo é feito dessa forma. E nessa terceira faixa, que é acima de 60, né, que tá marcando a idade, então a partir daqui, acima de 60 e aí até 100, cento e poucos anos que a pessoa tiver, todos eles vão estar nessa terceira faixa, que é chamado idosos. Eles são chamados de idosos. Então, você tem esses 3 grupos etários, ou seja, 3 grupos de idade, que vai montar nessa pirâmide. Esse lado vermelho são as mulheres, esse lado aqui são os homens, e você verifica, quanto maior o número aqui, maior a quantidade de pessoas naquela faixa etária. Quanto maior essa barrinha tiver para o lado de cá, maior o número de pessoas, no caso aí, mulheres, nessa faixa etária, nesse grupo de idade. Então, vamos lá. Então, essa pirâmide etária aqui, que é a da Noruega, o país que tem o maior índice de desenvolvimento humano do mundo, melhor qualidade de vida para se viver, de acordo com esse índice, e ele apresenta, poucas pessoas nessa faixa etária de jovens, um pouquinho mais nessa faixa adulta, e um grande número na faixa de
idosos. Isso é o que é o retrato, é o que tem representado, é característico dessa região ocidental da Europa. A gente tem aqui o da Suíça, que também tem um elevado IDH, e mostra que aqui, ó, natalidade baixa, número de adultos um pouquinho maior do que dos jovens, e idosos, uma quantidade bem expressiva. Então, essas pirâmides etárias mostram o que a gente falou na página anterior. Por nascerem poucas pessoas e as pessoas não morrerem com facilidade porque têm uma boa qualidade de vida, isso é bom, né? Elas acabam tendo uma vida mais prolongada. A gente chama isso de expectativa de vida. Então, acaba aumentando o número de idosos e diminuindo o número de jovens. Quando a gente olha a população como um todo, a gente fala que está ocorrendo o envelhecimento da população, por causa da baixa taxa de natalidade, por causa da baixa taxa de mortalidade. Um outro fato que a gente vai ver aqui, como eu falei, a população pode crescer por dois motivos: ou pelo crescimento natural, que também é chamado de crescimento vegetativo, ou pela migração. Vamos passar para a página 362. Na página 362, passar a minha aqui para eu acompanhar. Página 362 está falando aí sobre a questão da migração para a Europa. Então, vamos ler esse primeiro parágrafo aí. Ó. Atualmente, devido aos contrastes socioeconômicos verificados no mundo, a migração para a Europa Ocidental se dá predominantemente dos países menos desenvolvidos, que estão onde? No norte da África, na África subsaariana e do Oriente Médio, principais lugares que as pessoas procuram migrar para lá. Alguns deles, como a Síria, assolados por guerras civis e conflitos que já deixam milhões de pessoas desabrigadas. A migração desses indivíduos em direção a países europeus, em geral, apresenta limitações em funções de políticas restritivas impostas pelos países da Europa Ocidental, que visam limitar o ingresso de imigrantes em seu território. Então, vamos lá. As pessoas buscam esses lugares que têm maiores desenvolvimento. Elas buscam migrar para essa área, já que elas estão em algumas áreas que apresentam baixo desenvolvimento. Só que não é só chegar em qualquer lugar. Não é só ir para um determinado país e entrar de qualquer maneira, senão tem países que não suportaria. Tem países que, além de não querer pessoas de outro grupo de povos, eles também têm alguns que não conseguiriam manter a qualidade de vida se chegassem todas essas pessoas de alguma maneira e se instalassem no seu país, em seus países. Mas tem países que eles são signatários de um órgão internacional que é para receber refugiados, que é para dar asilo a esses refugiados. E aí, para que essas pessoas recebam esse asilo, para que elas sejam classificadas, consideradas como refugiadas, existe um critério. Se ela entrar de qualquer jeito, que não consiga comprovar que elas vêm por um motivo real, que pode garantir esse asilo delas, que possa garantir delas serem chamadas de refugiado, porque o refugiado é algo que tem o apoio do governo. O imigrante que vem sem ser refugiado, aí ele pode se enquadrar na questão de imigrante ilegal. Vamos ver isso na página 364. Vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Os refugiados, os requerentes de asilo e a xenofobia. Segundo acordos e convenções internacionais, qualquer pessoa pode solicitar asilo em outro país, se o motivo para o deslocamento é repressão política. Os motivos têm que ser repressão política, perseguição étnica ou religiosa, ou seja, perseguição por causa da sua etnia,
ou para que você possa entender o que é próximo disso, é raça, né? Pessoas que têm origem, aspectos físicos diferentes por causa da sua, alguns podem chamar de raça, e a gente tem a questão da etnia. Se eles forem perseguidos por causa disso ou por uma questão religiosa, eles têm direito de pedir asilo nesse outro país, ou por motivo de guerra em seu país de origem. E aí ele pede. Quando a alegação é comprovada, o indivíduo é considerado refugiado e não pode ser deportado, ou seja, não pode ser mandado de volta para o seu país. Um indivíduo que diz ser refugiado, mas essa alegação não foi comprovada, ele vai ser chamado apenas de alguém que está requerendo asilo. Então, ele é requerente de asilo. É preciso, para ele ser chamado de refugiado, é preciso que seja comprovado que no país de origem dele ele está passando por repressão política, ele está passando por perseguição étnica ou religiosa e ou que tenha guerra em seu país de origem. Espera só um minutinho. Caso ele não consiga comprovar essas questões em seu país de origem, ele vai ser alguém que está apenas requerendo ainda, até que isso seja confirmado. Vamos pular lá para parágrafo lá embaixo que fala de quando o imigrante ele não consegue comprovar isso, insiste em ficar, ou tenta burlar a lei para ficar em determinado país, ou entra mesmo quando não está acontecendo essas situações nos seus países, ou no seu país de origem, ele é considerado imigrante legal. E quando ele é considerado imigrante legal na Europa, eles vivem sob constante risco de deportação, porque se os representantes do governo pegá-los nesse país, eles são deportados imediatamente. Então, eles vão ser tirados e mandados de volta para o seu país de origem. Eles também não têm visto para trabalhar, o que complica a vida deles também. E ocupam subempregos, né? Empregos que são sem qualidade, sem respeitar algumas regras e acaba não tendo todos os direitos, né? Então vai pagar pouco, vai ter alguns problemas aí quando é subemprego. E vivem em condições precárias, já que eles não são documentados, corre o risco de ser deportado e ainda não tem direito a trabalhar de forma legal, e isso acaba gerando uma situação precária para eles. E mesmo aqueles cujo pedido de asilo é atendido, sofrem muitas vezes em função da xenofobia, né? A xenofobia é o preconceito contra estrangeiros, que vem crescendo em muitos países europeus. A xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Eles podem chegar lá no país, serem recebidos pelo governo, mas as pessoas, a população nativa dali, pode não aceitá-los, pode ter uma aversão, tratá-los mal. Eles podem chegar para pedir um emprego e não serem aceitos, as pessoas podem tratá-los de uma maneira que eles não se sintam bem, pode excluí-los de algumas questões sociais, de algumas coisas, por terem essa aversão. Então, eles ainda passam por esse risco, né? E a gente para aqui para a gente fechar o nosso conteúdo. Bom, nas questões de hoje, a gente tem que responder a 3 assuntos. Primeiro, qual é a influência da baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade da população da Europa Ocidental nas pirâmides etárias do continente? O que isso muda nas pirâmides etárias? Isso acaba mostrando, através da pirâmide etária, que as populações ou a população da Europa está envelhecendo, né? Está ficando em maior quantidade de idosos. Então, a baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade representam aí ou apresentam o envelhecimento da população, ok? O envelhecimento da população. Na segunda questão, está perguntando quais as principais áreas de origem dos migrantes que vão em direção à Europa. Eles vêm principalmente do norte da África, da África subsaariana e do Oriente Médio. Esses são os 3 lugares de origens principais de onde vêm os imigrantes que buscam entrar na Europa Ocidental. E a terceira questão é, sabendo da grande migração em direção ao continente europeu,
quais os principais fatores que, quando comprovados, garantem o asilo do refugiado, ou seja, garante que ele vai ter aí o apoio do governo. Então, eles têm que comprovar que eles estão passando por perseguição política ou religiosa, tem que comprovar que ou o seu país pode estar em guerra, né? Se eles também comprovarem isso, eles têm direito, e eles podem provar, né, que eles estão passando por repressão política. Além de perseguição étnica e religiosa, repressão política, também a questão da guerra em seu país. Se eles conseguirem provar essa alegação, eles então vão receber asilo para serem refugiados nesses países, ok? Então tá fechado o nosso conteúdo por hoje. Até a próxima aula e vamos que vamos.